O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Bom, Beatriz, outro aspecto, que é interessante é o impacto da pandemia na utilização de telas. Acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho desse impacto em termos da utilização de telas. Qual que é o impacto da pandemia, em relação ao uso de telas pelas crianças? A pandemia, então, como eu até já tinha falado, na pandemia, todos nós, ficamos em casa, Então, assim, a interação social, face a face, vamos dizer assim, ela diminuiu muito nesse momento, Então, o principal meio de comunicação que nós tivemos com o exterior, com o ambiente externo, foi por meio das telas, tá? Então, o trabalho dos pais, os pais trabalharam por meio da tela, As crianças estudaram por meio da tela, Então, isso eu vi em um estudo, mas também eu vi na minha vida, as crianças combinando horário para se encontrarem os amigos e conversar por meio da tela, Então, a tela virou um meio de comunicação. Uma outra questão, Quem fazia, por exemplo, as pessoas que são terapeutas, Então, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, além dos professores, obviamente, usaram a tela como meio para conseguir fazer o seu trabalho também, Então, nós tivemos os atendimentos online. Então, a tela, ela foi o nosso meio de trabalho, o nosso meio de comunicação, E assim, para as crianças pequenas, se ela queria ver o avô, era por meio da tela, vamos dizer, Então, assim, fazia chamada de vídeo para ver os avós, Então, a tela aconteceu, Então, não teve outro meio, senão esse, até pouco tempo, E uma outra questão também, as crianças, além de utilizarem como forma educacional, e como forma social, foram os recursos que eles tinham, Então, tem os brinquedos da casa e a tela, Então, para uma criança que não podia ir para a escola, ou que saiu da escola, ou fazia aula online, ficar dentro de casa o tempo todo, não poder mais sair, não poder mais ir para atividade física, não poder mais para o parquinho. A tela foi o meio de interação, o meio de, não interação, mas o meio de diversão, entretenimento. Então, ela fez muito parte, E as pessoas não tinham por onde, senão pela tela mesmo. Nós compramos coisas pela internet nesse momento. Nós, adultos, utilizamos muita tela também nesse momento, As coisas eram por WhatsApp ou por e-mail, enfim. Então, ela foi o nosso meio, Um outro ponto que a pandemia trouxe também, que os estudos trouxeram, é que houve uma mudança na vida das pessoas, não só com relação a ir para dentro de casa, vamos dizer assim, para trabalhar, para estudar, enfim. Mas muitos pais perderam emprego, muitos pais tiveram uma diminuição de salário, tiveram que mudar a vida, tá? E alguns estudos mostraram que o estresse dos pais, produzir um aumento de tela nas crianças, tá? Então, isso também os estudos trouxeram, Porque foi um momento muito tenso de vida, O que iria acontecer, Então, tanto com relação da doença em si, com relação à própria questão socioeconômica, tanto a questão social, então, as pessoas perderam
parentes, as pessoas perderam empregos, perderam atividades, enfim. Então, houve também um aumento de telas pela questão do aumento do estresse também. A gente pôde ver isso nos estudos. Tá? Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe, né, ela trouxe a tela, né, como um meio de comunicação, e ao mesmo tempo, essa tela, ela foi, ao mesmo tempo que ela foi prejudicial em muitas coisas, principalmente para as crianças, ela veio como um recurso muito grande também, a gente não pode negar, né? Então, assim, ela foi um recurso educacional? Foi, que ele foi se aprimorando, né? Então, hoje, a gente pode trabalhar questões de tela na educação? Sim, né? Tanto é que a gente tem, na universidade ainda, a gente faz o uso, né? As coisas estão voltando presenciais, mas a tela, ela firmou-se como um recurso pedagógico, né? A tela trouxe, né, mais conteúdo interativo para as pessoas, tanto para os adultos e para as crianças também, tá? Então, eu acho que ela trouxe um recurso terapêutico também, tá? Então, ela se firmou como um recurso terapêutico. Então, eu acho que ela já era um recurso, mas eu acho que ela se desenvolveu. Então, nós agora, voltando presencialmente, né, eu acho que a gente ficou com um legado, né, tanto negativo, né, do uso abusivo, né, da falta de estímulo, né, que teve de outras formas, né, das questões emocionais, mas também ela veio como um recurso que se desenvolveu, eu acredito, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria também trouxe normas, né, para recomendações, né, para o uso da tela no ambiente educacional, por exemplo, né? E porque ele também veio e trouxe benefícios, né? Bom, Beatriz, para fechar a nossa conversa, de tudo que nós abordamos em relação ao uso de telas pelas crianças, então o que vale a pena a gente sempre ter em mente? Eu acredito, né, que os pais tenham que tenham em mente, né, as recomendações da sociedade, tá? Né, que, de novo, ela vem diante de toda uma experiência de estudos na área, né? E diante da necessidade, né, como a gente já falou, sem julgamentos, né? Diante da necessidade dos pais, eles, então, observarem as duas questões que a gente falou, na verdade, três, né? Então, assim, ele observar o tempo, né, que a criança fica, ela observar o que a criança está vendo, né? E mediar esse conteúdo, né? Lembrando que ele é o mediador da criança com o mundo, que a tela não pode ser o mediador, né? É o pai, através dos pais, através dos adultos, né, que estão ao redor da criança, é que a criança vai experienciar o mundo, né? Então, vai experienciar o mundo por meio da fala, da linguagem, do sensorial, do motor, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Que o pai saiba que ele é o mediador da criança com o mundo, né? E que a tela, ela, diante das recomendações, ela é um recurso, né? Ela é uma brincadeira, ela é uma questão diante de outras que tem que existir na vida dela, né? Para o desenvolvimento pleno, né? Da criança. Bom, Beatriz, acho que nós conversamos pontos muito importantes em relação ao uso de telas pelas crianças, né, trazendo informações importantes sobre esse assunto. Eu quero, em nome do projeto Cuidado e Saúde nos primeiros 1000 dias, agradecer a sua participação. Espero que a gente se encontre novamente em novas conversas. Eu queria agradecer imensamente a confiança, a oportunidade, e estou à disposição do projeto. Gostaria de agradecer também, né, aos pais que vão nos assistir e me coloco à disposição. Obrigada por tudo.